Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto no YouTube. Você já sabe, acabou a brincadeira. Olha só, presta atenção no serviço, como diria o Dandan. Se inscreva no canal, dê o seu gostei. Faça a inscrição no canal, espalhe a notícia para todos os seus grupos de redes sociais, seu grupo de WhatsApp e tudo mais. Ajuda o Carlos Cereto, o canal do Cereto no YouTube, com muita informação, muita opinião, descontração, muita novidade para você. Em breve, mais novidades no canal. E por falar em novidades, Roger Guedes. 10 entre 10 corintianos querem saber da situação de Roger Guedes. O Corinthians continua tratando a situação com muita cautela, esperando a rescisão de contrato com o Shandong Luneng da China. Entre o Roger Guedes e o Corinthians já tá tudo certo. O Roger Guedes quer jogar no Corinthians e ele tá treinando lá em Criciúma para readquirir o condicionamento físico, né? Não joga desde dezembro, o atacante que tem 24 anos de idade. Só que o Roberto de Andrade, foi presidente do Corinthians, né? Hoje ele é diretor de futebol. Ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e ele disse que a rescisão tá difícil, né? O Corinthians está tratando com muita cautela a situação. Por quê? Porque ainda tem um tempo de contrato, né, do Roger Guedes com o Shandong Luneng. A rescisão, nunca uma rescisão de contrato ela é fácil, né? Tem que haver uma negociação. O empresário do Roger Guedes é o mesmo empresário do Luan, né? Aliás, o Luan sim poderia ir para a China. É o mesmo empresário do Luan e é o mesmo empresário do Gabriel. Tem excelente relacionamento, tem um ótimo relacionamento com a direção do Corinthians. É ele que está tentando aí a rescisão de contrato. Se conseguir a rescisão, aí ele vai ser jogador do Corinthians. Agora, tem o seguinte, eu conversei com um técnico de futebol de um dos times que estão interessados na contratação do Roger Guedes, de um dos times aqui do Brasil que estão interessados na contratação do Roger Guedes. E esse técnico de futebol me disse o seguinte, olha, presta atenção no time do Mano Menezes, porque me parece, segundo me disse esse técnico de futebol, que o time do Mano Menezes quer o Roger Guedes. E aí, é claro que eu fui checar a informação. O Al Nassr da Arábia Saudita, time comandado pelo Mano Menezes, também tem interesse na contratação do Roger Guedes. E pode atravessar o negócio. Nesse caso, ficaria complicado, porque são os petrodólares, né? Onde você tira lá buraco na Arábia Saudita, onde você faz buraco, sai petróleo, sai os petrodólares e com esse dinheiro ficaria complicado, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar para o clube chinês. Por isso é que o negócio está mais difícil, porque o Corinthians está esperando primeiro a rescisão de contrato para depois fechar o negócio, para colocar o preto no branco, né? O preto no branco, que aliás são as cores do Corinthians. Mas o Al Nassr da Arábia Saudita também tem interesse e pode atravessar o negócio. Foi o que me disse esse técnico de futebol de um dos times brasileiros que também estão interessados no Roger Guedes. Mas esse técnico também me disse, olha, se o Roger Guedes conseguir a rescisão de contrato, ele vem para o Corinthians. Ele não vai para nenhum outro clube brasileiro, porque ele já acertou verbalmente a rescisão com o Corinthians. Agora, tem uma boa notícia, porque o Shandong Luneng, ele já contratou, acabou de contratar o Jadson, zagueiro que passou pelo Vasco. Então, com isso, ele tem 6 jogadores estrangeiros. Ele tem o Jadson, tem o Fellaini da Bélgica, tem o Pedro Delgado, que é português, tem o Leonardo, que é atacante brasileiro, tem um coreano lá, Jung Hong Song, sei lá como é que se pronuncia, tem o Moisés, meio-campo, que jogou no Palmeiras, lembra do Moisés? E tem o Roger Guedes. São 6. E pelo regulamento só pode ter 5. Então ele vai ter que liberar um dos jogadores, né? E a esperança, a expectativa da fiel torcida é que ele libere o Roger Guedes. Copa do Brasil! Hoje tem Copa do Brasil. Hoje tem São
Paulo e Vasco. O chão vai tremer no Morumbi. Olha que jogão, São Paulo e Vasco. O São Paulo do técnico Hernan Crespo, que foi campeão paulista, que tá muito mal no Campeonato Brasileiro, desandou a maionese do São Paulo de uma maneira impressionante, né? Muitos jogadores machucados, ficaram machucados, o São Paulo, o Daniel Alves está lá na seleção, na Olimpíada, e o São Paulo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que coisa impressionante. Só com 11 pontos na zona de rebaixamento, quem diria? Todo mundo imaginava que o São Paulo, até por ter sido campeão paulista, ele brigaria pelo título brasileiro. Tá na zona de rebaixamento. E o Vascão da Gama, Vasco da Gama. Você viu o Lisca? Vasco da Gama, do Lisca doido. O Lisca começou muito bem, o Vasco atropelou o Guarani que também está muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Vasco vem embalado depois da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na 6ª posição na Série B, a 1 ponto do Goiás, que está na 4ª posição. O Guarani está na frente do Vasco, o Goiás está na frente do Vasco, o Guarani está pertinho ali da zona de o Vasco está pertinho da zona de classificação, então vem embalado para esse jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, o Fluminense perdeu ontem para o Criciúma pelo placar de 2-1. Péssimo jogo do Flusão. Péssimo jogo do tricolor das Laranjeiras. O Criciúma, para se ter uma ideia, o Criciúma, que aliás já foi campeão da Copa do Brasil, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 1991 com o técnico Luiz Felipe Scolari. Mas para se ter uma ideia, o Criciúma está na Série C do Campeonato Brasileiro e o Criciúma foi rebaixado no Campeonato Estadual, está na Série B do campeonato, na 2ª divisão do campeonato estadual, do campeonato catarinense. E o Fluminense conseguiu perder para o Criciúma. Olha que situação, jogou muito mal o Fluminense. E eu dei uma olhada nas redes sociais, a pressão é muito grande para cima do Roger Machado. A hashtag Fora Roger é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, principalmente no Twitter, a hashtag Fora Roger. Tá todo mundo dizendo que é um absurdo, não podia perder de jeito nenhum pro Criciúma, que o time não tá conseguindo evolução, que não tem jogadas, que não tem padrão de jogo, que não há esperança, que foi uma derrota vergonhosa, que perder pro Criciúma é inaceitável, estão pedindo já são 3 derrotas seguidas, né, 2 no Campeonato Brasileiro e uma derrota na Copa do Brasil. Mas muita calma nessa hora, torcedor do Fluminense. O Fluminense vai jogar de novo no sábado contra o Criciúma, né, tem tudo para reverter o resultado. Depois o Fluminense vai jogar Libertadores na semana que vem contra o Cerro Porteño. Lembrando que o Fluminense venceu o primeiro jogo da Libertadores pelo placar de 2-0 e jogando muito bem o jogo lá no Paraguai. Então não é hora de mexer no técnico. Não é hora de trocar o técnico agora. Deixa o técnico quieto. Deixa o Roger Machado quieto, até porque o Fluminense tem tudo para se classificar na Libertadores e também tem tudo para se classificar na Copa do Brasil, né? E tá lá no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, tá fazendo um campeonato razoável no Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido os 2 últimos jogos. O Fluminense vai se classificar na Libertadores. Pode ser que aconteça um acidente na Copa do Brasil, vamos bater na madeira aqui, pode ser que aconteça um acidente na Copa do Brasil, mas o Fluminense tem tudo para conseguir a classificação. Ganhou o primeiro jogo por 2-0 e depois vai pegar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, né? E também vai ter tudo para se classificar à semifinal da Copa Libertadores. Então vamos com muita calma nessa hora, não é hora de mexer no técnico, no Roger Machado. E ainda, por falar em Copa do Brasil, amanhã o Flamengo vai jogar contra o ABC de Natal. O jogo é no Maracanã. E o Renato Gaúcho está tentando a 5ª vitória seguida no comando do Flamengo. Até agora foram 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. A última vez que um técnico conseguiu esse aproveitamento, uma sequência de 5 jogos seguidos, 5 vitórias seguidas no comando do Flamengo, foi em 2009. O Cuca conseguiu essa... chegando com 5 vitórias seguidas, só que foi na Taça Guanabara, no Campeonato Carioca, no Campeonato Estadual. Agora é diferente. O Renato Gaúcho...
chegou chegando com 2 vitórias na Libertadores, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e com direito a goleada, uma sapatada, uma atropelada em cima do São Paulo. O São Paulo ainda está tentando anotar a chapa do caminhão. Você vê que como faz a diferença, né, trocar um técnico com o Rogério Ceni. A situação estava meio esquisita, tudo bem, o Flamengo foi campeão brasileiro, mas a situação estava meio esquisita. Chegou o Renato Gaúcho, é uma vitória atrás da outra, e o Mengão, o rubro-negro querido, está com 100% de aproveitamento no comando do Renato e tenta a 5ª vitória seguida. Só que o jogo é amanhã no Maracanã. Ontem o Grêmio ganhou do Vitória na Bahia pelo placar de 3-0 pela Copa do Brasil. O Grêmio do Felipão, que é especialista em Copa do Brasil. O Felipão foi 2 vezes campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 98 e 2012 e foi campeão com o Grêmio em 94 e campeão com o Criciúma em 91. Então são 2, 3, 4 títulos da Copa do Brasil. Fluminense perdeu para o Criciúma por 2-1, como eu disse. Hoje também tem jogo do Santos contra Juazeirense, tem jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia, são os jogos da Copa do Brasil, e é claro que a gente vai falar muito mais sobre isso no canal do Cereto aqui no YouTube. Gostou? Você gostou? Então faça a sua inscrição no canal, dê o seu like, o seu gostei no canal, e mais importante do que isso, espalhe a notícia. Estou até suando aqui. Espalhe a notícia, né, para os amigos. Espalhe a notícia de que o canal do Cereto está no ar. Beijos.